Bom, galera, aqui vai ser uma decklist. Fiquei em terceiro lugar no clã do campeonato do... Galera, aqui vai a decklist do deck que me levou ao terceiro lugar no campeonato do clã, que eu fui de DDD. E na minha build vai 3 DD Kepler, porque querendo ou não é o que faz o deck rodar um pouco, porque ele busca todos os pactos obscuros que eu tiver no deck e as cartas que eu consigo dar um pouquinho, rodar um pouco o jogo. Eu uso 2 lâminas, eu acho que 3 é desnecessário. No caso é a Tanner do deck, para poder fazer os 5. Querendo ou não, ela também entra special da mão ou do grave, enviando um pacto ou um DD da mão ou do campo. Então ela entra fácil. E é level 1, dá para fazer Exceed também. Eu uso 3 DD Slime Necro, que é o que faz fusão, usando ele e mais um outro monstro que tiver no grave, enviando para banindo eles. Aí eu uso 3 DD Necro Espiral. Ele é o que faz fusão usando um outro DD da mão. E ele também tem um outro efeito, que ele se banindo do grave, ele faz special de um DD da mão. Isso ajuda bastante. Ou seja, são 2 efeitos em um monstro só. Eu estou usando 2 DD Fantasma, que ele faz acelerar um pouco o deck. Querendo ou não, também ele é um Tanner level 2. Se ele for para o grave, eu posso targetar um DD ou um pacto que eu tiver no grave e mandar do deck para o grave uma mesma cópia. E se ele for banido, eu targeto um pacto, um DD banido e volta para o grave. Então eu consigo mais recurso mais fácil no cemitério. Eu uso um DD Newton, que ele, descartando ele da mão, eu consigo pegar um DD ou um pacto que tiver no cemitério. Isso às vezes eu vou precisar de alguma coisa na mão, às vezes ele me ajuda bastante. Sem falar que ele é escala 10. O deck é de pêndulo, mas é bem difícil fazer pêndulo sumo. Eu uso um DD Rei Leônidas, que toda vez que eu tomar dano por efeito, que meu deck acontece isso bastante, ele entra por special, eu recupero o dano e todo o dano que eu tomar é zerado. E ele é escala 3 e level 7. Eu uso 2 Savant Thomas. Ele tem um efeito bom tanto como monstro quanto como pêndulo. Na escala de pêndulo, além deles ter uma escala um pouquinho baixa, meus bichos eles todos são, a maioria são 7 e 8, eu consigo pegar um DD que tiver face up do Mestre Deck para minha mão. E como monstro eu consigo destruir um outro DD na minha escala e faço Special Summon de um level 8 DD, em modo de defesa com efeito negado. Isso dá para fazer alguns Exceeds de rank 8 bem mais fácil. Porém, quando eu ativo esse efeito, todo o dano que o meu oponente toma é reduzido pela metade. Aí eu tenho 3 DD Ragnarok, que geralmente é ele o alvo do Thomas, do deck. Ele tem um efeito muito bom, que se for normal Special Summonado, eu consigo fazer Special Summon de um DDD no grave, não é um DD. E uma vez por turno, o nome da carta. E tem um efeito de um monstro, que é só da carta. Eu posso tributar um DD em campo e banir um monstro do oponente. Se eu tiver 3 dele em campo, eu posso ativar os 3. Eu só não posso targetar ele mesmo. E na escala, se um DD for Special Summonado, eu consigo fazer Special Summon de um outro DD do grave. O único ruim é que eu acabo tomando 1000 quando o DD entra. E todo o dano que o oponente tomar é reduzido pela metade. Mas eu tenho algumas cartas que eu consigo contornar esse problema de tomar dano. Aí eu uso um DD Armageddon. Por ele ser 3000, ele tem 2 efeitos de como monstro. Se um ou mais monstro meu for destruído por efeito, eu consigo ganhar o ataque original desse monstro. E ele não é destruído por cartas que não dê target. Ou seja, Regake e Dark Hole não vai destruir ele. E na escala, ele dá 800 para um DD até o final do turno. Bom, Maxi, para dar algumas dalas, não tem muito o que falar. Aí, esses são os monstros. Agora, no spell, eu uso 3 Pacto Obscuro com o Portal, que é o que faz o deck rodar. Afinal, ela me permite pegar um DD do deck para mão. Então, sem ela, às vezes, acabo atrapalhando um pouco o combo. Eu uso um Pacto Obscuro com o Rei do Pântano. Como eu não tenho tanta fusão e tenho bastante monstro que faz fusão, então não preciso ter mais que uma dela. Pois ela faz fusão de um monstro fiend do extra deck usando matéria da minha mão, do campo e do grave, só que se do grave ela é banida. Eu uso 3 Alure. Como o meu deck é praticamente todo Dark, então dificilmente eu acabo perdendo as cartas da minha mão. Eu uso 2 Treijin,
Eu tenho bastante monstro de level 8, então às vezes ela é bom. Eu uso 2 Twin Twister. Como eu uso bastante o Grave, ela é boa, pois eu consigo enviar alguns monstros da mão pra lá. Uma Flourish. Uma 1 por 1. Como eu tenho o DD que busca Pacto Obscuro, ele é level 1, então ele acaba ajudando bastante. Uma Dark Hole, para resolver alguns monstros que tiver em campo. Aí, as Traps, eu uso mais para atrapalhar um pouco o oponente. Time Space, vai botar os monstros do deck ou da mão, do extra deck. Nightmare. Uma Storm, Milfoss, volta tudo pra mão. Solen. E eu gosto de usar pelo menos uma Reviver Pêndulo. Como eu uso bastante pêndulo, se eu tiver o Ragnarok tanto no Face Up no extra deck ou no cemitério, ele vai fazer Special no turno do oponente e o Ragnarok vai fazer o efeito de fazer Special Summon de um DDD no Grave. Então eu gosto pelo menos de usar um para não atrapalhar muitos combos. Agora no extra deck eu uso 2 DDD Gangs, que ele também ajuda bastante nos combos, para fazer Special Summon de DD no Grave. Se um DD for Special Summonado, ele entra. Ele tem level 6, consigo fazer alguns rank 6 e Synchro 7. Eu uso uma Deac, que toda vez que eu tomar algum dano por efeito, eu vou ganhar em vida. Então, como o deck eu acabo perdendo bastante vida, às vezes é bom deixar ela em campo. E por causa do level dela, eu uso bastante Synchro 8. Um Beowulf, eu gosto bastante dele, pois ele tem um efeito na minha Standby Phase de destruir todas as cartas na zona de Spell Trap. Ela não destrói nem pêndulo e nem carta na zona de campo. Assim eu acabo, se eu não conseguir ganhar em vida, porque os pactos eles eu faço eu perder 1000 na minha Standby Phase. E ele dá dano perfurante para todos os DD que tiver em campo. E ele também é level 8, eu consigo fazer alguns Exceed de level 8 com ele. Eu uso um Caesar Ragnarok. Dificilmente uso ele, porque ele tem que ser 2 monstros DDD, é um pouquinho mais difícil fazer ele. Mas se o oponente tiver 2 monstros em campo, eu consigo voltar um pacto, um DD em campo, e pego um outro monstro que o oponente controla que tiver face up, e coloco uma equipe e ele ganha o ataque original do monstro. Ele tem 3200, ele já tem bastante ataque, já consegue quebrar bastante monstro aí de 3000. Eu uso uma Princesa Silvestre, ela acaba resolvendo bastante quando eu tenho um monstro de nível 1, principalmente o efeito da lâmina, que ela é banida, eu consigo fazer Exceed e não deixar ela ser banida. Eu tiro uma matéria, revelo o topo do deck. Se for um monstro, vai pro Grave. Se for uma Spell Trap, eu pego outro pra mão. Então, como eu uso bastante monstro no Grave e Spell Trap na mão, ela acaba resolvendo bastante. Eu gosto de deixar o Bowser, porque ele nega efeito de monstro em campo, não destrói, mas causa 1000 de ponto na vida do oponente. Eu deixo um 38, que é o de level 8, eu consigo fazer level 8 fácil. Ele nega ativação de spell, carta e efeito. E se um monstro declarar ataque, eu tiro uma matéria e o ataque vai pra ele. Ele tem 3000, tem um ataque bom. Eu uso o Kaliuga, que ele já não é tão genérico, tem que ser 2 monstros DD, mas o bom dele é que se ele não for negado a summon dele, ele nega todas as ativações no campo e todas as cartas no campo. Ou seja, se ele não for negado a summon, ele entra e ninguém faz mais nada no campo. Efeitos na mão ou no Grave podem ser ativados, mas no campo ele não deixa mais. Ele tem 2 efeitos como Exceed, tirando uma matéria no turno de qualquer duelista, ele é uma Heavy Storm, destrói todas as cartas de Spell Trap no campo. E no meu turno eu consigo pegar um Pacto Obscuro que tiver no cemitério e seto no meu campo. Eu uso um Fórmula, como eu tenho bastante nível 1 e tenho Synchro 1, então ele vai me dar uma draw. Eu uso um Clearing, na falta do cristal, tem ele. Um DD Alexandre, ele também faz bastante combo. Se um DD for normal special no meu campo, ele já tiver em campo, eu faço Special Summon de um DD de level 4 ou menor do deck. Siegfried, negando Spell Trap Face Up até a próxima Standby Phase, um efeito rápido. O bom também dele é que se ele for destruído batalha por efeito, eu ganho 1000 para cada pacto que eu controlar. Belze, como eu tenho o Tanner Dark, eu consigo fazer ele, não é destruir batalha por efeito. E um Trishula. Aí temos o side deck. Eu uso um side meio improvisado, né? Detalhe, tá fora da shield isso, olha só. Então, né? Ele descartando da mão no turno do oponente, ninguém pode banir, isso é bom contra alguns decks, tipo do Dinossauro, que gosta de banir bastante carta, dá pra usar contra ele. Eu gosto de usar também como side o Kaiser, o Rei Supremo,
Porque se ele for pêndulo summonado, ele nega todas as cartas atualmente em campo do oponente face up. E eu podendo destruir 2 cartas na zona de Spell Trap, ele ganha um ataque adicional. Ele tem 2.800. O único problema é que ele tem que ser pêndulo summonado para isso, senão ele não tem efeito. Na falta de um Kaiju, eu acabei colocando ele. Tem 3.000 de ataque, mas eu consigo bater em 3.000. Eu uso 2 Cálice para negar algum efeito de monstro, apesar que eu acabei não usando muito. Light Prison Mirror, esperando alguns Blue Eyes aí da vida, mas acabei não pegando, né? Aí eu uso para negar summonação, uma corneta. Eu gosto de usar essa carta aqui também, Pesadelo Interminável, que uma vez por corrente eu consigo destruir uma carta de Mágica Armadilha, face up, pagando 1000 pontos de vida. E não é uma vez por turno, uma vez por corrente. O Gematril, às vezes para quem usa muito monstro, acaba atrapalhando bastante. Esse aqui é level 6, quando o oponente tem algum deck rank 6. Quando o oponente tem aqueles monstros que um ataque muito alto, ele entra e zera todos os ataques. Que você esqueceu o efeito? Esqueci. Não esqueci o efeito. Você esqueceu o efeito? Se ele destruir o monstro do oponente, até a final do turno do oponente, ele não pode fazer normal ou special summon de monstro level 5 ou maior. Eu gosto de deixar o Dark Highlander. O único ruim dele é que eu tenho que fazer com um Tanner do tipo Fiend, mas quando ele está em campo, nenhum dos dois pode fazer Synchro Summon. Se chegasse algum deck com muito Synchro, eu colocaria ele. E a Moonlight, que ela acaba resolvendo, voltando o monstro de level 5 ou maior, que entrar, eu acabo voltando pra mão. E é isso aí. Say no, 空の下